É. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Lendo Bhagavad Gita como ele é, 10º capítulo, Opulência do Absoluto, verso 39. Ademais, ó Arjuna, sou a semente geradora de todas as experiências. Não existe ser algum, móvel ou imóvel, que possa existir sem mim. Repetindo o verso 39. Ademais, ó Arjuna, sou a semente geradora de todas as existências. Não existe ser algum, móvel ou imóvel, que possa existir sem mim. Verso 40. Ó poderoso vencedor dos inimigos, minhas manifestações divinas nunca chegam ao fim. O que ele disse é apenas um mero indício de minha opulência infinita. Repetindo o verso 40. Ó poderoso vencedor dos inimigos, minhas manifestações divinas nunca chegam ao fim. O que lhes disse é apenas um mero indício de minha opulência infinita. Hare Krishna. Eu vou fazer o sânscrito, tá bom? Yakshapi sarva bhutanam bijam tadaham arjuna natat asti vinayatsyam maya bhutam characharam nantosti mama divyanam vibhutinam param tapa esha tudeshata prokto vibhuter vishtaro maya. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militan Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento. A tal mestre espiritual eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração pleno de gratidão. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada, Jaya Vaishnava. Namastê, Namaskar. Hare Krishna. Muito bem, então nós vamos dar a nossa dissertação aqui acerca desses 2 versos. Krishna, na sua atribuição de autoridade, ele está falando sobre si próprio. Quando uma pessoa diz, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa seja um empresário, né, jogador de futebol, motorista de caminhão. Então, se a pessoa dirige um caminhão, ou se ela é profissional no futebol, então, tem certas autoridades que ela pode expressar que justifique, né, aquela fala. Por exemplo, se a pessoa que dirige um caminhão disser que eu posso transportar esse caminhão até uma tal cidade, então ele está falando com base no conhecimento que ele tem acerca dele próprio. Se um jogador de futebol diz que é capaz de jogar, né, chutar a bola e fazer gols, então possivelmente, né, ele está falando com base na autoridade que ele tem acerca dele mesmo. Então nós falamos, né, um advogado, então ele vai afirmar, eu posso advogar essa causa. Se ele não for um advogado, se ele for, sabe, um dentista ou, sei lá, um jardineiro, então possivelmente ele não vai falar isso. O bom senso, né, indica que ele não falará isso daí. Então, quando Krishna está falando sobre si mesmo, então nós vamos partir do princípio do bom senso de que ele está falando sobre experiências pessoais que ele tem consigo mesmo. Tá? Então, em algum momento, em alguma instância da nossa existência,
por uma questão estratégica, do ponto de vista intelectual, nós vamos admitir que a probabilidade da existência de Deus é uma probabilidade plausível, não é de todo desarrazoável. Tá? Então, a gente parte sempre desse princípio de que essa possibilidade é uma possibilidade consistente. Né? E aí, nós observamos o que é falado sobre Deus e, eventualmente, alguém aparece e diz, eu sou essa pessoa. E essas são as minhas características. Então, a gente pondera se essa afirmação procede ou não. No caso de Krishna, o histórico da dinastia de observadores, de homens iluminados, pessoas altamente qualificadas do ponto de vista da evolução espiritual, da experiência de evolução espiritual, afirmaram que essas afirmações de Krishna procedem do ponto de vista da observação deles. Do ponto de vista da nossa observação, sempre que nós ouvimos Krishna falar pessoalmente sobre ele, qual é a nossa forma de fazer essa verificação de dados? Então, a gente dá um crédito de que essa possibilidade seja real, e depois nós nos ocupamos no método que permitiria o chamado Vijnana, que significa a realização direta dessa pessoa, a visualização direta dessa pessoa. Tá? Então, quando Krishna fala aqui que as minhas opulências são infinitas, dá-se o exemplo de que como são as ondas do mar, elas estão constantemente em movimentos. Então, as qualidades de um ser absoluto, elas naturalmente são absolutas. E uma das características de ser infinito é o fato de elas sempre se reciclarem e se aparecerem como novas diante de nós. Então, são características. E como é que nós aprendemos um ente dessa natureza, ou uma instância nesse nível, né, de concepção? O infinito, o absoluto, a pessoa suprema, são conceitos muito abstratos, fora da nossa experiência pragmática de vivência. Então, os sábios e as escrituras orientam que, nessa fase de interação, em que o ser, de fato, deseja fazer a experiência direta, ou a chamada experiência mística, com relação a essa pessoa, então ela deve ocupar-se em Bhakti. Isso é o equivalente de como baixar um aplicativo, né? De repente, você quer fazer algo e o seu equipamento, o seu celular, o seu computador não tem condições, então você vai lá e baixa um aplicativo. E o aplicativo permite com que você tenha acesso àquele recurso. Semelhantemente, as escrituras védicas orientam que, para aqueles yogis, para aqueles observadores, para aqueles intelectuais místicos, cujo coração foi purificado com fogo de Bhakti, ou serviço devocional, e cuja inteligência está purificada por ouvir as autoridades competentes falarem sobre as glórias da pessoa suprema, então essa pessoa deve observar no íntimo do coração Bhakti em relação a essa pessoa específica, Krishna. Então, assim, o processo de Bhakti tem que ser pessoal, né? Nós já somos naturalmente Bhaktis universais. Nós já temos devoção universal, né? Nós temos devoção pelo nosso cachorrinho, pelo nosso jardim, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, né? Pelos rios, pelos animais, pelo ecossistema, pela floresta, pelo mundo, pelas flores, né? Então, nós já temos esse processo, é natural, é intrínseco a nós. Entretanto, se aqueles que desejam ter uma realização direta, pessoal, com a pessoa Krishna,
já que ele está afirmando ser a pessoa suprema. Então, caso você queira ter, né, aproveitar essa oportunidade de fazer esse movimento para ter essa experiência direta com essa pessoa suprema, então o Bhakti, a tendência ao amor, à devoção, deve ser direcionada à pessoa em si. Tá? Ela não pode ser genérica, né, assim, geral, universal. Ela pode ter amor universal, devoção universal. Isso é característico nosso, de todas as almas. Em qualquer parte do planeta que você for, você vai encontrar pessoas que têm essa tendência genérica de amor universal. Isso não está errado. Porém, caso você queira, né, para a gente finalizar aqui, assim, pontuando esse tema, caso você queira a realização pessoal, então a pessoa Krishna deve ser colocada em evidência, em predominância, e o assunto deve ser tratado diretamente com ele. Assim é que se dá. Tá? E as realizações, a maturação vem na medida, como ele próprio diz, né? Jaya Tamam Prapadyante, na medida em que uma alma se aproxima de mim, desejando me conhecer, eu me revelo para essa pessoa, de acordo com a intensidade do desejo que ela tem em me aprender, em me conhecer. Tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que com isso nós concluímos, então, o ciclo desses 2 versos, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divino, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege. Hare Krishna.